Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência. Você da Bahia, Salvador, Santa Luzia, Vera Cruz, Camaçari, você de Recife, São Paulo, Santo André, Petrópolis, no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que eu adoro, Salvador, já falei, né? Anápolis, Quebec e Toronto, no Canadá, Illinois, Califórnia, Moscou. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Agora são 12 horas em ponto. Aqui em São Paulo está um pouquinho de frio, mas de repente vem um calorzinho, né? E estou muito feliz de estar aqui. O nosso convidado, Rafael Cremaschi, especialista em investimentos, vai falar para a gente sobre CDB e Tesouro Direto. Mas antes dele se apresentar e começar, eu quero dizer que o programa de hoje foi escolhido pensando que hoje você que é assalariado recebe a segunda parcela do 13º salário e, de repente, já começa a fazer o investimento, tá bom? Rafael, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. O Rafael é muito parceiro. Por favor, se apresente, já te agradeço. Bom dia, tudo bem? Estão me escutando? Sim, tá tudo ok. Legal, legal. Mara, eu que agradeço de novo a parceria, é sempre bom estar contigo. A gente trabalhou juntos, né, muito tempo Isso. atrás e sempre estamos aí tentando ajudar as pessoas. E é sempre E, uma honra estar com e aprendendo, né? e A gente aprendendo, está e sempre aprendendo. aprendendo. E eu quero começar falando para você sobre uma estatística que eu vi, que hoje nós temos 72 milhões de pessoas que investem em poupança, 5 milhões de pessoas que têm uma conta na Bolsa de Valores, ou seja, investem em ações, e somente 2 milhões de pessoas investem no Tesouro Direto. E a gente, Verdade. o Rafael, ele não se incomoda muito assim com poupança, porque ele vê o copo cheio, né? O copo meio cheio. Se a pessoa tem poupança, ela já começou a investir, né, Rafa? É isso aí. É que eu sempre falo, né? Já deu um primeiro passo e já tá adiantado em frente de muitas pessoas. Você deu o primeiro passo, agora vamos dar o segundo, vamos melhorar isso daí, né? Agora vamos tirar da poupança. Vamos tirar da poupança. E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que é CDB e o Certo. que é Tesouro Direto? Porque, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, eu estou partindo do princípio que estão começando a entender sobre investimentos hoje. Legal. De uma forma bem simples, tá? Vou tentar fugir aqui dos termos técnicos e da sopinha de letras do mercado financeiro. É, Basicamente, o Tesouro Direto, você vai emprestar o dinheiro para o governo, né? Então, a gente considera, assim, que é o ativo risco zero de risco, porque o governo tem a máquina ali, ele pode imprimir dinheiro, né? Então, você empresta dinheiro para ele vai lá, faz o que tem que ser feito, investe em infraestrutura, paga dívida, e aí ele te paga, te remunera por isso, né? Então, você está emprestando dinheiro para o governo. Em contrapartida, o CDB você está emprestando para um banco, né? E também, por que vamos falar aqui em valores mais baixos, né? O CDB, ele tem uma garantia, ele tem como se fosse um seguro, até R$ 250.000, isso é igual da poupança, tá? Até R$ 250.000 por CPF e instituição. A gente pode entrar em mais detalhes, mas, de novo, é para explicar mais simples. Você está Certo. emprestando dinheiro para o banco. Aí o banco vai pegar seu dinheiro e vai emprestar ali para uma pessoa financiar um carro, ter o cheque especial, o cartão de crédito. Então, basicamente, qualquer diferença, um você empresta dinheiro para o governo, o outro você empresta o dinheiro para o banco, né? Essa é a grande diferença de um e de outro. Em termos de rentabilidade,
pensando aqui em Tesouro Selic, né, o Tesouro, que ele acompanha aí a taxa Selic, né, Mara? Isso. Ele vai, Mas teve reunião. vamos voltar Volta, nisso volta, daqui a boa, pouco. Vamos falar perfeito. só para eles que o Tesouro Direto é seguro, porque todo mundo tem medo e fala assim, Rafa, ai, mas eu vou fazer Tesouro Direto, mas e o governo? Mudou o governo vai quebrar, não vai quebrar? O que que a gente do mercado financeiro pensa disso? Olha, Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro, inclusive mais seguro do que a poupança. Tá? Por quê? Com certeza. Com certeza, né? Que eu comentei, o governo ele tem ali a máquina de imprimir dinheiro, então ele historicamente ele paga isso, todas as nações pagam isso, a não ser quando o governo realmente está quebrado, em situações bem extremas que a gente fala de calote do governo. Hoje a economia do Brasil, independente de governo aqui, ela está muito, mas muito mais avançada, estruturada, regulamentada, então não consigo enxergar esse risco, A mesmo gente porque não pediu moratória, a gente está exato. bem, a gente está bem. Um governo que dá calote, ele vai dando outros sinais, né? Primeiro ele vai deixar de pagar ali o externo, a dívida aqui de um tesouro direto para nós é relativamente até mais baixo, né? Porque quando ele capta o dinheiro fora do Brasil, ele tem ali uma taxa de câmbio, é um pouco mais complexo. Então, quando a gente pensa principalmente no Tesouro Selic, Tesouro Direto Selic, é muito tranquilo, eu considero muito mais rentável, quer dizer, rentável não é que eu considero, é muito mais É, rentável que a poupança e é até mais seguro que a poupança. eu compartilho da sua opinião. E agora eu quero te fazer outra pergunta, né? Porque quando eu trabalhava em banco, as pessoas falavam assim: ah, mas o banco me paga 1% no CDB e cobra 8% do cliente. Gente, é isso, é lei da oferta e da procura, muita gente pedindo dinheiro emprestado, a mesma coisa se você tiver um carro, não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá? Mas você está vendendo um carro, custa 10 mil, outra pessoa vem e fala que paga 15, você vai vender para o cara que está te oferecendo 15. Então, essa é a lei da oferta e da procura. Não tem o que fazer e é dessa forma. Você vai ganhar um e o banco vai cobrar 8, vai cobrar 10, vai cobrar Ô, 12. ô Mara, até te Ah, cortando, me perdoe. E tem outro imagina. motivo, né? Uma coisa é você emprestar para uma pessoa direto, quer cobrar mais juros, mas aí, se ela não te pagar, você que vai ter que ir lá bater na porta, cobrar, o risco é todo seu, né? Quando você empresta dinheiro para o banco, vamos lá, qualquer chance do banco não te pagar, ainda mais tendo um seguro, né? Exato. E se você pedir o dinheiro lá a qualquer momento, o banco tem que te devolver, ele não tem que esperar cair o salário do cara que vai pagar a prestação do carro, né? Então, também não Exato. defendendo, mas vamos, Tem um motivo. sim, Então vamos aproveitar e já zerar essa questão do seguro. Os boa, CDBs, eles têm o Fundo Garantidor de Crédito, o isso. FGV. Explica para a gente, Rafa. O Fundo Garantidor de Crédito, né, de novo, já falei que nada mais é que um seguro realmente. Para quê? Se um banco tiver algum problema de liquidez, se o banco falir, você tendo até R$ 250 mil aplicado nesse banco por CPF, né, ou por instituição, então esse seguro pode chegar até 1 milhão, se você tiver 250 mil em bancos diferentes, que é o máximo que ele garante. Uh, Quebrou ali o banco. Deixa eu ver, lembrar de um banco que quebrou aqui Comíndia, auxiliar, os bancos aquele menores. do. Tinha um que era mais famoso, eu esqueci o nome agora. Não, esqueci do Ed Mansur lá. É, Banco Santos, Banco Santos. Banco Santos, isso, Banco Santos. Isso. Então, o Banco Santos, quando o Banco Santos quebrou assim, quebrou, faliu, né? O que acontece com o seu dinheiro? Quem tinha, na época, eu não vou lembrar os valores do FGC, mas quem tinha dinheiro aplicado em CDB, isso serve para poupança também, tá, gente? Serve para títulos de renda fixa, né? Além CDB, LCI, LCA e poupança, tá?
Prometo que eu não falo mais da sopinha de letra. Isso. Fica para um outro dia. Então, voltando para o CDB aqui, se você tem até R$ 250 mil, ele vai o Banco Central te dá esse dinheiro que está ali no Fundo Garantidor de Crédito, tá? Até por isso, assim, é um custo também que o banco tem, então o banco não dá para te pagar 1% e emprestar 1%, porque já é o primeiro custo que o banco tem aqui, uma parte do seu dinheiro, você colocou R$ 1.000, uma parte desses R$ 1.000, ele fica depositado lá no Banco Central. Estou E o tentando banco explicar não mais. pode, e o banco não vai usar esse dinheiro para emprestar para outra pessoa, porque ele tem que recolher para o Banco Central, Exatamente. Então, né? ele tem que garantir que se acontecer algo com o banco, as pessoas vão ter esse dinheiro de volta, tá? Exato. Basicamente é isso. Se tiver dúvida, pode mandar, gente. A gente tenta explicar melhor. Isso, ia falar isso agora. Pessoal, a gente nos próximos blocos vai explicar quais são os produtos de CDB e Tesouro Direto, mas o que você tiver de dúvida, por favor, envie um WhatsApp para a rádio no 31 98308 5976. Envie a pergunta e a gente vai responder agora para vocês, tá? Fica com a gente, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você da cidade de Sabará, Contagem, Minas Gerais, do Itaim Bibi, São Paulo, de Washington, Barueri, São Luís do Maranhão, Palhoça, Santa Catarina. Muito obrigada, é um prazer ter vocês conosco. E também da Irlanda. Prazer ter todo mundo aqui com a gente. Vamos lá. Eu quero perguntar para o Rafael. Bom, já vou começar dizendo que nós temos CDBs pré e pós-fixados. Rafael, por favor, explica para a gente, de forma simples, o que é pré e o que é pós-fixado. Legal. Vamos, sempre tento fazer o mais simples possível. O pré nada mais é do que você chegar no banco ou lá no site do Tesouro Direto e contratar a taxa, né? Então, você vai saber quanto que você vai receber lá no final. Por quê? Você vai contratar um CDB a 14% ao ano. Sempre vem taxa anual, tá, gente? Vou pegar um tesouro direto, como que chama agora? É pré-fixado mesmo? Pré, né? Não, nós estamos Tesouro em investimentos pré-fixados. Isso. Não, os pré-fixados, você tem a taxa certa que você vai aplicar. Então, um exemplo, 13% ao ano, 15% ao ano, No dia do 14% ao ano. investimento, você já sabe quanto você vai ganhar. Exatamente. Você tem a taxa ali certinha de quanto você vai ganhar do início ao fim. 99,999% dos prés, ele tem carência, tá? Então, você geralmente só pode sair no vencimento. Se você sair antes, você tem um pênalti ali, ou seja, você sai com um pouquinho a menos do que está mostrando ali para você, e você pode até perder uma parte do que você investiu se você sair antes do prazo. Então, não se empolgue, assim, analisa bem, tem um dinheiro aqui, vou colocar tudo no pré, porque está pagando 15% ao ano. E aí você esquece de deixar aquele dinheirinho para comprar o peru aí do Natal, e aí você vai perder dinheiro. Exato. Quando a gente vai fazer um investimento, a gente precisa saber quando a gente vai querer usar esse dinheiro. Então, se você não sabe se vai precisar usar o dinheiro daqui 2, 3 meses, não dá para você fazer um investimento para um ano, porque se você for resgatar antes, você corre um grande risco de perder rentabilidade e muitas vezes até o valor. Agora, se você Então, deixar até o dia combinado, você vai ganhar o que foi combinado. Isso. O risco do pré é isso, se você precisar sair antes, e o outro risco é se a taxa de juros subir. Peraí, falhou, Rafa. Ficou mudo. Tô com o meu telefone aqui, desculpa. Tá. Se a taxa de juros começa a subir muito, as taxas pré começam a subir também. Então, às vezes você contratou ali um CDB a 10% ao ano, e hoje você encontra a 14% ao ano. Então, o seu CDB ficou um pouco para trás, mas você vai receber os 10% ao ano.
Aí não é que você perde, você deixa de ganhar. Exatamente. Você Porque deixa a de ganhar, taxa mas de você juros compra. subiu e você contratou com uma taxa menor. Então, você deixa de Isso. ganhar. Isso. O contrário também é verdadeiro. Se você contratou uma hoje a 14 e amanhã tiver 10, você está ganhando mais do que o mercado está oferecendo naquele momento. O interessante é que, assim, você sabe quanto que você vai ganhar lá no final. Exato. Então, E aproveitando, não sei se quem está ouvindo a gente tem acompanhado, que a taxa de juros, a taxa Selic, que é a que norteia a inflação e os empréstimos e os investimentos, ela subiu nos últimos 2 anos e meio e ela está no nível elevado. Então, muita gente pergunta para mim e para o Rafael, agora eu faço um investimento pré-fixado? Bom, a taxa está alta, mas a gente não sabe o que pode acontecer daqui a um ano, né, ex Rafa? ex Então, exatamente. nunca Assim, a gente. colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Boa. A gente se fala assim, qual que é a melhor taxa é que você tem na mão hoje, mas não dá para você saber. Então, não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo num lugar só, tudo numa taxa pré hoje. Amanhã pode estar melhor, pode estar pior, mas pode estar melhor. Conversa Exato. de louco, né? A E gente sempre agora olha assim, vamos falar um pouco sobre sobre o pós-fixado, o que que é? legal. No Brasil, o pós-fixado acaba sendo um investimento mais seguro, vamos dizer assim, com mais previsibilidade no sentido de que ele acompanha a taxa Selic. Quando você vê lá a reunião lá do Copom, a Mara sempre posta lá, ó, saiu aqui É, a reunião, né, Mara? A gente é, sempre se fala no dia, né? Qual que é a expectativa? Então, subiu, manteve, você vai acompanhar. Hoje está em 13,75. O CDB paga um percentual dessa taxa e o Tesouro Selic ele vai pagar 100% dos 13,75, né? Então, subiu, você sobe junto, caiu, ela abaixou, ela baixa junto. Né? Normalmente, ao contrário do pré, normalmente esses investimentos têm uma liquidez, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento sem nenhum prejuízo, sem nenhum pênalti. Mesmo assim, tem que prestar atenção ali numa contratação do banco, para ver se você realmente tem a liquidez. O gerente do banco ali tem que falar para você, ou quando você for entrar lá no aplicativo, prestar atenção se tem alguma carência. Mas normalmente, aí ao contrário, 99% das vezes, o CDB pós, ele tem uma liquidez ali, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Né? Aí tem só uma pitadinha. Quanto maior o prazo que você deixa aplicado, menor o imposto e maior a rentabilidade, tá, gente? exato, porque os primeiros 6 meses, a alíquota de imposto é de 22,5%, depois cai para 20%, depois de um ano e meio cai para 17,5%, depois 15%. Isso. Então, não fica nessa seara de aplica, resgata, porque aí você vai ser tributado pelo maior imposto. E tem um CDB que eu tenho visto, Rafa, que é assim, é por tempo. Então, você investe e ganha 90% do Selic. E quanto mais tempo você vai deixando, mais a taxa vai subindo. Sim, é interessante, os bancos fizeram isso até para incentivar as pessoas a deixarem mais tempo, e aí é um produto bem interessante porque, além de você diminuir a tributação, você aumenta o percentual que você está ganhando. Eu gosto desse tipo de investimento, mesmo porque você consegue uma taxa melhor com valores menores, né, porque é tudo uma negociação, tá, gente? Quanto mais valor você vai aplicar, você consegue negociar, e aí os bancos, com esse tipo de produto, ele consegue te entregar taxas melhores com valores menores. Né? Pensando em longo prazo, só tem benefício, você vai receber mais e vai pagar menos imposto. E para terminar esse bloco, com quanto a gente consegue fazer um CDB? O CDB, no geral, a maioria dos bancos R$ 100, mas tem bancos, depender do CDB, até R$ 50, mas no geral é R$ 100. Então, gente, pensa, é aquilo que o Rafa sempre fala: economiza numa pizza, economiza num pão de queijo com café 2, 3 vezes por semana, que você consegue fazer o investimento. Então, tem bancos que com R$ 50 você consegue,
e tem bancos que são com R$ 100. E sempre lembrando que os CDBs têm garantia do FGC. Certo, Rafa? É isso aí, é isso aí. Obrigada a você de São Caetano do Sul, Carolina do Sul, Estados Unidos e Mauá que estão conosco. Fica com a gente, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou. E eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Brasília, Betim, Osasco, São Paulo, Lauro de Freitas, na Bahia, Arizona e Nova York, nos Estados Unidos. Agora, 12 horas e 36 minutos. Eu quero te dizer que todos os programas aqui da Rádio Na Voz Delas, ele está no YouTube, vai lá no canal da rádio, se inscreve e você pode rever este e todos os programas da rádio. Eu vou fazer um breve resumo do que é CDB. O CDB, você empresta o dinheiro para o banco e ganha juros por isso. Não fica aplica e resgata para você não pagar a maior alíquota de imposto de renda. Tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF e 1 milhão no total, por CPF em cada instituição. E falamos o que é pré-fixado, que é o que você ganha, o que você combinou, e o pós-fixado, que você acompanha o mercado, a taxa de juros sobe, você ganha, a taxa de juros cai, você vai ganhar menos. E agora eu vou dedicar este bloco ao Tesouro Direto, que o Rafa já disse que você empresta recursos para o governo e ganha juros por isso. Rafael, qual os principais tipos de Tesouro Direto? Legal. Omar, antes de falar, deixa eu só mandar um abraço pro tio Túlio aqui, que ele tá mandando um WhatsApp aqui, dizendo que tá acompanhando a gente. Ô, tio Túlio, obrigada por estar com a gente. E mandem perguntas, quem tiver dúvida, hein, por favor. É isso aí. Então, legal. Vamos lá. A gente tem, no Tesouro Direto, a gente tem o pré, Tesouro Direto pré, o Tesouro Direto pós-fixado e o Tesouro Direto que ele mistura um pouco de pré e pós, que é o IPCA+, né? Então, mais um detalhezinho aí para a gente falar, né? No CDB também tem as 3 modalidades, tá, gente? Mas no Tesouro é onde a gente acaba olhando mais para esses 3 tipos, né? O Tesouro Direto pré-fixado, ele, como eu expliquei, ele vem ali, você vai pegar a taxa pré do dia, né? Tem variação durante o dia dessa taxa, então, às vezes você pode pegar uma taxa agora, daqui uma hora está um pouquinho diferente, a variação não é pequena, mas contratou, você vai receber, é isso que você vai receber aí até o final, né? E cada vez você aplica em um título. Então, o Isso, ideal é você entrar cedo, que tem um número de títulos maiores para você escolher, que durante o dia vão investindo, os títulos vão saindo do mercado, mas eles vão oscilando durante o dia as taxas, né, Rafael? e ficar atento aos vencimentos, né? São diversos vencimentos, tem até 2060, para vocês É, terem ideia. no Tesouro Direto Selic, mesmo eles tendo um vencimento para 2060, 2070, você pode resgatar o dia que você quiser, porque ele marca mercado todo dia e você não vai perder recursos no Tesouro Direto Selic. Isso, exato. Somente. O Tesouro Direto Selic, ele é o pós-fixado, ele acompanha a taxa Selic, então se ela subiu, ela sobe, se ela cair, ela cai, e dessa forma você tem a gente chama de marcação ao mercado, né? Então você não vai perder você saindo ali antecipado. Na taxa pré, vai depender das condições de mercado, se a taxa está numa tendência de queda e você tem uma taxa mais alta, você pode sair até com um ganho adicional, mas num cenário ao contrário, por exemplo, agora a gente está num momento mais turbulento de taxas de juros, o mercado sempre olha as taxas mais futuras, tá? Previsão futura, então é onde que determina, um pouquinho mais complicado, mas aí você vai, se você quer sair antecipado, onde que vai impactar? Hoje o mercado não está muito favorável para quem tem o pré ou o IPCA+, para sair, mas está numas máximas aí que fazia tempo que a gente não encontrava no mercado para você aplicar.
né? Então, o Tesouro pode falar, Pré. Mar. Não, o Tesouro Pré, quando você fizer ele, procure pensar em não mexer no dinheiro antes, porque você pode perder dinheiro, é o que o Rafael está falando. Nesse momento, até que está favorável para sair antes, mas isso não é uma coisa que habitualmente acontece. Então, vai fazer pré-fixado, cumpre aquele prazo. Omar, na verdade, nesse momento está ruim para Ah, sair tá ruim antecipado. para sair antes. Ah, tá, é o contrário. Tá bom é para aplicar nesse momento, tá Ah, muito é, bom porque para a taxa aplicar. está alta. Exato, A exato. taxa está alta. Ok. E aí a É, gente tem o Tesouro Direto IPCA+. isso. Famosa NTN-B. É, É, reajuste pela inflação mais uma taxa pré-fixada. isso. A NTN-B, você contrata uma taxa adicional à inflação oficial, né, que é o IPCA. Então, vou dar um exemplo aqui: IPCA mais 6%. O que acontece com o IPCA mais 6%? Você colocou lá um valor, ele vai, todo dia vai entrando ali a A inflação inflação mais os juros, e a cada 6 meses, aí você tem pagamentos semestrais ou não, mas a mais comum é com pagamento semestral, cada 6 meses você recebe os juros, e ele continua lá corrigindo a inflação, né, isso até o vencimento. Tá? Isso daí é ideal para quem está pensando ali numa aposentadoria, mais longo prazo, quer ter a correção do dinheiro, não perder o poder de compra e ainda ganhar uma taxa de juros. Né? Para quem é mais novo, assim, não precisa de um recebimento de juros, é legal você pegar sem o pagamento de juros mensais, mensais não, perdão, semestrais, semestrais. é isso, que vai pagar tudo lá no final, porque é juros compostos, né, galera? Então, juros compostos é juros sobre juros, juros sobre juros. Quando você recebe a cada 6 meses, ele diminui um pouco ali a base para estar corrigindo para você. Mas é um instrumento interessante aí para manter o poder de compra. Você tem certeza que você tem um ganho real acima da inflação. Tá? Esse é o papel que tem maior volatilidade. O que é volatilidade? É o sobe e desce, né? Tanto para cima quanto para baixo. E quanto maior o prazo, mais montanha-russa é o negócio. É, Mais sobe e quanto mais maior desce. o prazo, menos pense em ficar resgatando. Então, Exatamente. Tesouro Direto Pré IPCA+, procure cumprir o prazo do vencimento ou vá acompanhando para resgatar no momento que seja bom para você, investidor. Assim, sendo bem claro mesmo, Tesouro Direto, pré e IPCA+, é para pensar a longo prazo. Se nesse longo prazo você tiver uma oportunidade de ter um ganho melhor por conta de condições de mercado, ok, você pode sair. Mas você tem que pensar que é o dinheiro que você não pode mexer, que você vai deixar lá para aposentadoria, que você vai deixar lá, eu quero comprar um Concordo. carro daqui 5 anos. Então você vai pegar um título de 5 anos e vai colocar lá, e esse é sagrado, você não vai mexer. O pós é para aquele dinheiro de emergência, é um dinheiro que, se aparecer uma viagem legal, eu posso usar e ir. Se aparecer uma emergência de fato, né? Sei lá, furou um pneu do carro, de vez você usar o cheque especial, você vai lá, resgata e paga o conserto. É bem isso, né? Eu costumo falar que a reserva de emergência, né? Você tem, para quem tem carro, tem que ter no mínimo a franquia do carro ali, aí você vai colocar no pós. Agora, você quer trocar de carro, você vai colocar no pré ou no inflação, mas pensa no prazo que você quer trocar o carro. Não adianta você falar, quero trocar o carro daqui 5 anos, passa 2 meses, eu quero comprar o carro daqui Isso, 5 anos, passa 2 meses, você quer usar, você vai ter prejuízo. é Tá? isso aí. Lem Pessoal, Omar, mais só alguma coisa? uma observação muito rápida, lembrando que aqui a gente está explicando os investimentos, não é recomendação de investimento, tá ok? Exato, a gente só está explicando como funcionam os investimentos. A gente Isso. só frisa que pense no prazo para poder fazer o investimento. Fica com a gente. No último bloco, a gente vai falar sobre mais alguns conceitos de investimentos. @Mara Descomplica. Voltamos. E agora a gente vai começar a dizer para você como você faz o investimento no Tesouro Direto. Precisa ter uma conta e uma corretora, certo, Rafael?
Correto, pode ser na corretora do seu banco ou numa corretora independente. De preferência que não cobre tarifas. Exatamente, não cobra tarifa e não cobra a custódia do tesouro. Exato. Tem várias, a gente aqui não pode fazer indicação, como o Rafa já falou, né? Então, você pode ir lá no Google, procura, porque você precisa ter uma corretora, porque precisa ter essa troca de dinheiro com o título do Tesouro Direto, tá? Outra Exato. coisa, já falamos sobre o prazo. Quando a gente vai fazer um investimento, a gente precisa saber se ele é para curto, médio ou longo prazo, para daqui 1 ano, para daqui 5 anos ou para sua aposentadoria, certo, Rafa? Correto, correto. Lembrando, tem tesouro direto aí para 2060, né? Exatamente. Se for o Selic, você pode resgatar o dia que você quiser, mas de preferência sempre desenhar. Para que eu quero? É para reformar minha casa? É para fazer um curso no exterior? É para o meu filho que tem 1 ano, quando ele tiver 18, pagar a faculdade? Sempre ter qual é o sonho, qual é o desejo e qual é o prazo. Né, Rafa? É isso aí. É isso aí. Eu sempre brinco, põe caixinhas, né? Caixinhas de sonhos. Exatamente. Obrigada a você de Porto Velho, em Bugaçu, São Paulo, Buenos Aires, Marabá, Pará, Manaus, Amazonas. E vamos, Rafael, dar um. Vamos falar para eles o que é liquidez, a gente já falou, né? Vamos reforçar, né? Vamos Liquidez, reforçar. liquidez nada mais é do que você ter acesso ao dinheiro a um preço justo, né? Então você poder resgatar ali a qualquer momento, sem ter um prejuízo ali acentuado, né, para sair desse investimento. Então, por isso precisa tomar cuidado ali, sempre estar atento aos prazos, e no pós, normalmente você pode resgatar a qualquer momento sem ter esse pênalti, vamos dizer assim, né, esse prejuízo ali do que está marcando. Dependendo do investimento, você pode sair até com menos do que investiu, então tem que tomar cuidado com esse detalhe aí, importante. Exatamente. Não, isso não quer dizer que o investimento não seja seguro. E Isso. fique claro isso. É a forma que você escolheu para estar tendo seu dinheiro rentabilizado. Assim, ó, tá começando, vai lá no Tesouro Selic, que você Isso, vai aprendendo. Tá exato. começando hoje, e aí você vai subindo degrauzinho por degrauzinho, vai É. mandando as dúvidas para a Mara, pode mandar para mim, depois a Mara coloca E meu, você vai meu aprendendo Instagram a lá também. investir, né, Rafael? Isso. É Tira o um pezinho pouquinho da de cada vez. poupança, um pouquinho de cada vez. Não vai pegar hoje os 50% do seu 13º e comprar ações. Exato. E Se aí, cuidado você com não está aquela. acostumado, né? Cuidado com aquela rentabilidade do amigo, né? Isso. Os amigos costumam só falar a parte boa, esquece de falar a parte ruim. Então tem que prestar Exato. atenção. E outra, assim, é o seu perfil. Que a gente falou aqui, pô, qual que é o objetivo do seu dinheiro? Então, é muito particular isso, né? Esse investimento é bom para quem? É bom para mim, para o banco, para você. Então, depende muito, assim, né? Não é complexo, tá, gente? É tranquilo, mas o importante é você saber para que você quer usar aquele dinheiro. É. E aí você começar a buscar os investimentos corretos. Quando o Rafa fala perfil, é que assim, algumas pessoas têm perfil conservador, que é aquela pessoa que prefere ganhar um pouquinho menos, mas não correr riscos. E tem aquela que tem perfil arrojado. Não, eu não me preocupo se eu vou perder dinheiro, mas eu quero correr riscos para ganhar mais dinheiro ainda. Então, depende do seu perfil, não tem certo e não tem errado, né, Rafael? Exatamente. É traçar o objetivo do seu dinheiro ali. Esse aqui é para comprar o carro, esse aqui é para aposentadoria, esse aqui é Exato. para qualquer coisa que aconteça na minha vida de bom ou de ruim, eu tenho de onde tirar. Ponto. E eu quero dar um exemplo aqui. Se você aplicar R$ 50 por mês, você tem 20 anos, 25 anos, vamos pensar que você vai aplicar R$ 50 por 40 anos. Há uma taxa de 0,7% ao mês, que hoje é uma taxa bem baixinha, você em 40 anos você vai ter quase 200 mil guardado. Então, investimento requer disciplina, paciência e constância, não é, Rafael? É isso aí. E não há atalhos, tá, gente? Cuidado
com os atalhos aí, com as ofertas muito diferenciadas, ninguém faz milagre, não. Exato. Quando alguém falar, está dando 30%, olha, toma cuidado, porque pode ter alguma coisa errada. Exatamente, Né? exatamente. Pessoal, quem ainda não me conhece, me visita lá no meu perfil, @MaraDescomplica. Tem muita dica sobre finanças pessoais, sobre microempreendedorismo, investimentos, endividamento. E o Rafa, ele trabalha num grande escritório de investimentos, está no mercado há mais de 20 anos. Rafa, conta um pouquinho aí sobre você e como a gente te Legal. encontra. Bacana. Eu trabalho no mercado há mais de 25, já tô perdendo a conta, mais de 25 anos, trabalhei em, em grandes bancos, né, aí do Brasil, e há 3 anos sou assessor de investimento, né, num grande escritório aqui, vinculado a uma grande corretora. É, Estou disponível, tenho o meu Instagram, depois eu peço para a Mara colocar, que o meu nome é mais complicadinho, é é. RAF Cremaski, mas podem me encontrar lá e eu adiciono sem problema nenhum. Manda as dúvidas para a Mara, pede para mandar para mim, a gente vai ajudando. Super, adoro estar explicando, adoro estar com a Mara aqui, a gente tem uma amizade já Obrigada. de longos anos, é muito gostoso. Eu que agradeço, Má, por me convidar sempre aí. Imagina. Espero já ser convidado logo no começo do ano que vem. Já vamos falar de previdência. Já vamos falar de previdência, É. ótimo. Aproveitar e também desejar um Feliz Natal para todo mundo, boas festas, feliz Ano Novo. Mandar um beijo especial para minha esposa que está acompanhando a gente aí hoje, conseguiu dar uma pausa ali no trabalho Legal. para prestigiar. E é isso aí, gente. Vou pedir para a Mara deixar ali no Instagram dela o meu contato, o meu Insta também. E Tá qualquer ótimo. dúvida, acompanha a Mara, manda para mim, manda para ela, e pode ter certeza que nós estamos juntos, tá? Obrigada. A gente sempre ajuda ali a responder também, né, Mar? Quando é Isso. mais complicado. O que a gente quer deixar claro aqui é o seguinte: comece com R$ 20, com R$ 30, com R$ 50, Isso. mas comece a investir, que no longo prazo vai fazer diferença. Rafael, fala. Só última coisa, adorei o seu comparativo de riqueza lá do carro. Depois olhem, é para deixar a galera Ah, aqui com eu vou curiosidade. falar. Foi Não, vou falar. excelente. Vai lá no meu Instagram e eu perguntei no Stories ontem: você é rico ou parece rico? Porque tem gente que tem um carro de 150 mil financiado e não tem nada investido. E tem gente que tem um carro de 30 mil e tem um dinheirão no banco. Quem é rico e quem é pobre? A gente precisa mudar alguns conceitos para pensar no futuro, né, Rafa? É isso aí, precisa mudar conceitos. Obrigada, gente. Até semana que vem. Super beijo. Tchau, tchau.